Eu vejo mulheres incríveis que até sabem se posicionar, que são excelentes profissionais, que têm um grande conhecimento e articulam muito bem na vida profissional e em determinadas áreas da vida. Mas muitas dessas mulheres às vezes passam por períodos de instabilidade emocional, de desequilíbrio, de desafios mentais, onde muitos pensamentos inundam a mente, com isso trazem confusão mental, dificuldade de decisão e tantas outras questões, levando muitas delas até ao isolamento e a afastar de pessoas queridas. E na tentativa, muitas vezes, de acabar com essa dor ou até de anestesiar esse sofrimento, muitas mulheres buscam alternativas como festas, bebidas, drogas, diversões, e algumas delas buscam também o lado contrário, a espiritualidade, filosofias, religiões, para transcender essa dor e esse sofrimento e se elevar espiritualmente. Algumas outras se afastam de tudo e de todos, mas pouquíssimas delas realmente buscam um tratamento terapêutico, algo que vai realmente favorecer a solução, trazendo não só o tratamento necessário, mas também conhecimento para sustentar essa nova postura, essa nova pessoa que você está se tornando. Porque uma pessoa que vive com confusão mental é de um jeito, e uma pessoa que vive sem isso é de outro jeito. Então é necessário muitas vezes um tratamento profundo, completo e integrativo, que também forneça conhecimento e maturidade emocional para conseguir atravessar esse processo e realmente transformar o seu interior, o seu mundo interno e a sua vida, para viver livre de tudo isso. Perceba que muitos desses caminhos escolhidos por essas mulheres tendem a ser caminhos extremos, de um lado muito extremo ou de outro muito extremo. Então, entre esses dois extremos existem caminhos do meio. Só que esse caminho do meio é individual. Cada pessoa tem o seu caminho do meio, o seu ponto de equilíbrio, a sua maneira única de se manter em equilíbrio e de conseguir sustentar esse equilíbrio mental, emocional, energético, espiritual e então viver uma vida diferente. Aqui eu quero apresentar para você possibilidades para você encontrar o seu caminho do meio. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Se você não me conhece, meu nome é Priscila Fidelis. Eu sou terapeuta biopsicossócio-espiritual. Sou especialista em neuroterapia com hipnose, graduanda em ciências da religião. E também sou uma guardiã das medicinas da floresta e trilho o caminho do sacerdócio na Jurema Sagrada. E esse vídeo é sobre inteligência emocional e espiritualidade aplicada na vida prática. Eu também passei por isso, mas eu só consegui mudar esse quadro da minha vida depois de uma experiência que eu tive dentro de uma cerimônia com as medicinas da floresta. Eu consegui aplicar tudo o que eu aprendi naquele momento na minha vida, no meu dia a dia. Não foi de um dia para a noite, mas foi uma construção de dias e meses, agindo de uma maneira diferente do que eu agia anteriormente. Então, eu saí desse lugar de confusão mental, de embolo nos pensamentos, desafios emocionais, muitas vezes até apegada a questões de dores do passado, e consegui solucionar todas essas questões
e viver uma vida muito melhor. Depois dessa transformação na minha vida, eu senti que precisava partilhar isso com as pessoas. Esse vídeo aqui é um transbordo da minha alma, um convite para você refletir sobre a sua vida, identificar como está o seu relacionamento consigo mesma, como está a sua vida e como você pode utilizar esses conhecimentos que eu acessei e agora passo para você também trilhar um caminho de transformação interna e na sua vida. Esse vídeo não é um incentivo a utilizar as medicinas da floresta. Muito pelo contrário, é um momento de reflexão para promover um autoconhecimento profundo para você através da experiência que eu vivi. E antes de iniciar aqui o tema do nosso vídeo, eu preciso dizer que todo o conteúdo que você vai acessar aqui tem apenas um caráter informativo, educativo. Não substitui nenhum tipo de tratamento e não incentiva nenhum tipo de tratamento específico. Se você sofre com alguma dessas questões que eu mencionei aqui, reconheça que você também precisa de ajuda e busque uma ajuda profissional para lidar com tudo isso. Esse material vai poder contribuir no seu processo, mas jamais substitui a terapia. Eu já consagro as medicinas da floresta desde 2020, mas teve uma cerimônia específica que foi uma grande virada de chave na minha vida. E é sobre ela que eu vou contar aqui para você. Para quem não conhece as medicinas da floresta, eu vou explicar brevemente do que se trata. Diversas tradições indígenas brasileiras, como os Yawanawá, Runicuim, entre outros, cultuam a natureza de maneira a identificar que tudo na natureza é uma medicina. Então, chás, banhos, a música, a dança, a fogueira, o cachimbo e várias outras ferramentas da natureza contribuem para a cura do ser. Com isso, são chamadas assim. E a medicina específica que eu estou falando aqui, que me trouxe essa nova percepção, foi o chá da ayahuasca. Um chá de plantas que é bebido dentro de uma cerimônia, em um ambiente sagrado e ancorado para aprofundar no autoconhecimento. Esse chá tem propriedades que são enteógenas, nos ajudando a quem toma esse chá a se voltar mais para dentro e a se conhecer melhor. Com isso, pode também abrir algumas visões que nós chamamos de mirações. E dentro dessas visões, a gente visita o nosso mundo interno, toda a nossa psique, o nosso campo mental, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, memórias que já passamos e também adentramos o mundo espiritual. E esse processo é muito individual. Cada pessoa passa nele de uma maneira diferente. Então, dentro dessa cerimônia que eu vivi, essa experiência que comentei com vocês, abriu para mim uma miração, uma visão de um lugar muito escuro. Parecia que eu estava dentro de um buraco, de uma caverna, tudo escuro, eu não conseguia enxergar nada. Eu percebi algumas movimentações, às vezes pareciam eletricidades perto de mim e um movimento muito rápido, mas que eu não enxergava nada. E aquilo parecia que eu estava presa dentro de um labirinto sem saída. E eu procurava e não conseguia encontrar nenhuma saída, só via a escuridão. E não consegui entender direito o que estava acontecendo. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou. Viver uma experiência onde eu não consigo entender o que acontece. Eu sou uma pessoa muito mental. E então eu gosto de entender, de racionalizar, de compreender o que está acontecendo. Até porque, se eu não entender, de que aquilo serve? Imersa nessa escuridão, eu ouvia uma voz suave que falava comigo: respira,
devagar, sente o seu corpo. À medida que essa voz falava, eu ia movimentando meu corpo, mas era muito difícil. E a sensação era de que eu estava mole, que eu não tinha força, vitalidade para fazer nada disso. O máximo que era possível mesmo era respirar profundamente. E no meio disso, um guardião chega na minha frente, eu ainda de olhos fechados, não conseguia nem abrir os olhos. Eu sinto a presença dele, eu percebo que tem uma pessoa tentando se comunicar comigo, mas eu não conseguia conversar com ele. Mas então eu ouvi a medicina de novo, respira. E aí eu fui respirando e foi conseguindo abrir o meu olho lentamente, olhando para ele, até que eu consegui me centrar e olhar nos olhos dele. Quando eu olhei nos olhos dele, ele falou o que ele queria, nós conversamos e eu consegui entender o que ele estava me falando. Com isso, parecia que eu estava me afastando daquele lugar escuro, da miração que eu estava presa antes, sabe? Era como se aquilo fosse afastando, fosse para trás e eu estava indo adiante. Mas ao mesmo tempo me dava aquela vontade, né, de perguntar. Eu questionava internamente o que aconteceu ali, por que eu estava naquele lugar, que lugar era aquele, o que estava acontecendo, por que eu não conseguia entender. E eu vinha com esses tipos de pergunta. E aí a vontade de fechar o olho voltava e a sensação de que aquele lugar me puxava novamente. Então eu ouvia novamente a voz, né? Respira, abre o olho, levanta, dança. E eu, que você tá doida? Não consigo fazer nada disso, eu tô fraca. Eu quero entender o que estava acontecendo ali, que lugar era aquele. Eu senti que eu precisava me levantar. E essa vontade veio muito forte. Era tipo assim, a partir do me levantar, tudo ia melhorar, sabe? Então eu me levantei. Fui criando, respirando, né? Seguindo o que aquela voz me instruía. E eu consegui me levantar. Me deu uma vontade muito forte no banheiro. Então eu consegui me levantar, fiz minhas necessidades. E na volta eu passei perto do fogo. E aí eu senti o calor. Tava uma noite muito fria. A gente no meio do mato, né? Na natureza mesmo. Tudo muito frio. Minha meia tava molhada. Então eu vi o fogo e senti que eu podia me aproximar do fogo, que eu podia me aquecer, que eu podia cuidar de mim, né? Observar melhor o que eu tava sentindo aqui. Minha roupa molhada, minha meia. Falei, cara, eu não preciso ficar com essa meia no pé, porque eu tô com essa meia no pé molhada desse jeito. Tirei a meia, aí pisei no chão descalço. Falei, bem, tá melhor sem meia e descalço. Quero calçar meu sapato? Não, eu tava com aquela Crocs, né, que é super confortável, mas eu não queria usar aquilo. Queria manter meu pé no chão. E aí eu fui identificando quais eram as minhas necessidades naquele momento e fui suprindo cada uma delas, né? Eu me levantei, eu abri os olhos, eu encontrei força dentro de mim, eu fui ao banheiro, eu me esquentei, eu fui reorganizando a minha roupa para eu me sentir melhor. E tudo isso foi mudando à medida que eu fui fazendo esses movimentos. Aí me deu uma alegria, me deu vontade de dançar. Às vezes ainda vinha aquelas perguntas, né? Nossa, por que aquilo aconteceu? E eu sentia dentro de mim, mesmo com essas perguntas, eu sentia dentro de mim que em algum momento eu ia entender aquilo que se passou. Mas que agora não era o momento de voltar para lá, que era o momento de eu viver outra experiência dentro daquela cerimônia que estava tão maravilhosa. Assim eu fui. Aí eu me encantei com a música, eu fui fluindo melhor, aí as outras mirações foram surgindo e eu consegui atravessar o que a gente chama de véu, né? Então eu cheguei no mundo espiritual e tive acessos maravilhosos. Depois disso, vários dias depois, eu fui estudar, né? Fui assistir uma aula de neurociência do trauma. E aí, é uma coisa que eu já estava estudando há algum tempo, então ali tinha muita informação que eu até já sabia. Mas eu estava assistindo a aula, nos meus estudos e tudo, e de repente, no meio daquela aula,
veio aquela sensação assim de completude, sabe? Tipo, a última peça do quebra-cabeça que faltava, daquela miração no escuro, chegou. E eu entendi tudo. Foi como um clarão que se abriu e tudo fez sentido. E naqueles segundos, né, da aula que eu estava assistindo, passou como um filme. Toda aquela cerimônia na minha cabeça. E eu fui entendendo, de acordo com a neurociência, o que é que eu tinha passado naquela experiência e o que eu precisava fazer para mudar a minha vida. E a neurociência explica que quando a gente é criança, o nosso sistema nervoso ele ainda está em formação. Então, ele só finaliza a sua formação por volta dos 20 e poucos anos de idade. Nesse período, a gente tem um entendimento e um aprendizado diferente de depois que essa formação do sistema nervoso é concretizada. E aí, quando a gente é criança e passa por uma situação impactante, o nosso sistema nervoso, ele libera neurotransmissores e hormônios que vão desencadeando diversas sensações físicas e emocionais. Então, por exemplo, né, uma criança quer alguma coisa e aí o adulto fala que não. Então, essa criança se sente frustrada, impactada com aquela resposta, o sistema nervoso dela reage àquela situação, despeja todos esses hormônios e neurotransmissores, ela recebe um impulso eletromagnético para agir. É onde ela grita, ela chora, faz pirraça, age como ela sabe agir. E quando esse impulso eletromagnético é parado, é impedido, a ação não pode ser completada, né? Às vezes o adulto bate, xinga, fala não, cala a boca, não vai chorar. Então, isso é interrompido. Mas esse impulso eletromagnético, ele precisa ser finalizado. O sistema nervoso, ele entende que aquela situação não foi completada, que aquilo continua rodando. Então, mesmo depois, a criança se acalma, o organismo dela, né, se reorganiza, todos os hormônios e neurotransmissores voltam à sua normalidade, aquelas sensações todas passaram, mas ficou registrado no sistema algo inacabado, algo incompreendido e um movimento que não foi feito. Isso é exatamente o que a neurociência explica sobre um trauma. Esse é todo o mecanismo fisiológico que acontece no corpo durante uma situação impactante. Ao longo da vida, ao longo dos anos, a gente vai passando diversas outras situações que vão reforçando aquele aprendizado inicial. Então, muitas vezes, aquela sensação de frustração, né, no caso desse exemplo, é repetida. É como se o nosso sistema, né, o nosso inconsciente, levasse a gente até situações parecidas para poder completar aquela ação e agir de alguma forma. Só que aquilo que passou lá na infância não tem como mudar. Então, todas as tentativas, inclusive, né, nos atraindo para situações repetitivas assim, acabam sendo traumatizações. É um trauma sobre trauma, sobre trauma, sobre trauma, que vira uma traumatização. Então, esse circuito neural envolvido nessa situação fica comprometido de alguma forma. Ele precisa ser revisado. E é onde geram esses bloqueios energéticos e psicossomáticos. Se essa situação não for resolvida, não for tratada da forma adequada, correta, a pessoa tende a viver situações repetitivas e sentir essa frustração e muitas vezes até causa uma certa dependência de situações assim. É onde que as pessoas ficam ali naquele ciclo repetitivo, sabe? Você quer fazer uma coisa, você tem várias ideias, mas você nunca sai do lugar.
é daí que surge muitas vezes essa sensação. Algo precisa ser resolvido lá de trás que ainda não foi resolvido. É por isso que a terapia ajuda tanto a gente a resolver esses mal entendidos. Mas em algumas situações é necessário uma abordagem mais profunda e mais complexa. Então, eu atuo com a neuroterapia, com a hipnose, para solucionar esses casos aonde outras terapias, outras abordagens não conseguem solucionar. Mas voltando aqui ao nosso assunto, então, ali, naquela miração escura, naquela sensação de que eu estava presa e não encontrava uma saída, eu tinha, na verdade, encontrado esse lugar energético dentro do meu corpo, dentro da minha mente, aonde essa traumatização tinha sido registrada. Naquele momento da aula, eu consegui inclusive acessar a memória que estava conectada a essa traumatização. E ali, como eu já sou terapeuta, já tenho as ferramentas adequadas, eu consegui direcionar o meu processo. Mas o mais importante de tudo isso, para além do processo, é todo o mecanismo que tinha sido revelado para mim na miração da medicina, que estava sendo esclarecido de uma maneira muito nítida para mim dentro da aula de neurociência. E a partir dali, né, tanto a neurociência, depois como que a gente trata esses traumas, o que que a gente precisa fazer. E geralmente a gente precisa disso, de conhecimentos e práticas que vão nos ajudar a alcançar uma maturidade emocional, onde a gente vai aprender a agir de maneiras diferentes diante das situações emocionais desafiadoras. Então, por exemplo, se eu tenho uma traumatização relacionada à frustração, como o exemplo que eu dei, então eu preciso aprender novas formas de me relacionar com essa sensação de frustração, aprender a agir de outras maneiras diante de situações parecidas, para promover não só uma maturidade emocional, mas também uma evolução espiritual, aonde eu consiga agir com mais consciência e não de uma maneira reativa e inconsciente. Porque essa maneira inconsciente, reativa que a gente costuma ter diante das situações emocionais, vem dessas programações mentais que estão registradas nessas traumatizações. Além disso, é importante seguir alguns cuidados, manter o autocuidado, manter o estado de presença para conseguir agir com consciência. E naquela cerimônia com a medicina da floresta, a medicina foi me mostrando isso. Olha, abre o olho, aquela vozinha que falava comigo, né? Abre o seu olho, respira, dança, levanta. E a partir do momento em que eu decidi, perceba, decidi agir, me movimentar, me levantar, tudo começou a mudar. Muitas vezes a gente espera um impulso energético para agir. Sabe, aquela motivação vir de dentro da gente. Mas às vezes a motivação não vem assim. Às vezes a gente precisa fazer o movimento que a gente sabe que precisa fazer. E à medida que a gente faz esse movimento, a motivação começa a aparecer e pode crescer para que a gente continue dando continuidade nesse movimento. Então, aquela voz que falava comigo, respira, levanta, dança, e eu, mesmo sentindo que eu não tinha força de vontade para fazer, ou que eu não tinha energia suficiente para fazer, em algum momento eu decidi que eu poderia tentar pelo menos. E quando eu tomo essa decisão e me levanto, as coisas começam a mudar e eu volto para o estado de presença. Eu sinto meu corpo,
eu vejo as minhas necessidades, começo a suprir essas necessidades e vou me sentindo melhor a cada necessidade suprida. Depois que eu tô energizada, já fui no banheiro, já me aqueci, já organizei a minha roupa, escuto uma música agradável, a alegria começou a chegar. E a minha emoção foi mudando no decorrer do movimento. Isso é transformador. Muitas vezes a gente não vai ter esse impulso, essa vozinha que fala, faz isso, faz aquilo. Às vezes a gente até tem, mas por estar tão imerso no meio do problema, a gente não consegue prestar atenção nela. Muitas vezes essa vozinha é a nossa intuição. Aquela vozinha da intuição que fala. Ela não fica repetindo na nossa cabeça como aqueles pensamentos turbulentos. Ela fala e vai. Se você prestar atenção e ir, você entra numa nova frequência. Mas se você deixar ela passar, pode ser que ela não volte. Então, é importante tomar essa decisão, escolher. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu não aguento mais viver essa situação ruim de não entender, de ficar na confusão mental, de ficar imersa nessas sensações, de não conseguir decidir, de não ter uma voz ativa, de começar a crescer e cair. Eu escolho continuar crescendo e é nessa decisão que você toma que você muda toda a tua história adiante e rompe todos esses laços com esse passado, com essas vozes, com esses pensamentos, com aqueles turbilhões de pensamentos, com a confusão mental e todos aqueles sintomas que eu já falei até aqui. É a partir da sua decisão, é a partir da sua escolha. E, a partir dessa escolha, começar a se cuidar de uma maneira profunda, integral. Começar do básico. A partir do básico, você vai construindo passinho por passinho toda a sua nova jornada. Outro ponto importante que a medicina me mostrou naquele dia foi que todo o processo acontece muitas vezes na nossa mente. Estava tudo acontecendo ali dentro da minha mente. Eu estava presa, eu não conseguia abrir os olhos, tudo ali dentro da mente. Quando eu consegui me conectar com aquele guardião que chegou até na minha frente para conversar comigo e olhar para fora, me relacionar com as pessoas, me levantar e viver a vida naquele momento, tudo aquilo foi o suficiente para me retirar daquele padrão mental, daquele labirinto mental e daquele lugar, sensação, emoção, tudo que estava envolvido com ele. Muitas vezes a gente passa por confusão mental porque a gente fica preso só com a gente mesmo. A vida acontece nas relações. A gente precisa se relacionar. E quando algumas pessoas tendem a se fechar, eu vivi uma fase assim, aonde eu acreditava que para me conhecer eu precisava viver na introspecção. Então eu não conseguia me relacionar com o lado de fora. Ali me mostrou, inclusive, o meu processo de evolução enquanto espírito encarnado nessa matéria. Depois que a gente passa do despertar da consciência, a gente passa por algumas fases. E é comum essa fase da introspecção, porque a gente precisa revisar algumas coisas aqui dentro. Quais são as mágoas que eu estou guardando? Quais são os rancores? O que está mal resolvido que precisa se resolver? O que está me bloqueando? O que está me impedindo? E trabalhar tudo isso. Porém, a gente não pode deixar de viver. Existem também, sim, momentos em que a gente pode se divertir, ir para festas, dançar, ir para balada, e também para momentos de conexão com a espiritualidade, viver cerimônias, se conectar talvez com alguma religião, com alguma filosofia, estudar. Tudo isso acontece simultaneamente. Se você se fecha e para de se relacionar com as pessoas, você está se trancando dentro deste processo mental negativo e desafiador. E
vai ser muito difícil sair dali se você não se abrir para se relacionar com as pessoas. Porque é nessas trocas a gente também se conhece. Quando eu converso com alguém, eu vejo ali muito de mim. Quando eu me relaciono com outras pessoas, eu vejo muito de mim. Eu me entendo também, eu vejo como eu estou agindo. Em algum momento eu posso refletir se as minhas atitudes estão coerentes com quem eu sou, ou se eu preciso ajustar alguma coisa. Porque é fato que ao longo da vida, nas nossas relações, em algum momento a gente vai reagir inconscientemente, sem perceber. Mas esse processo de autoconhecimento vem para nos ajudar a perceber esses momentos de inconsciência e então poder sair deles e começar a agir com mais consciência, com um estado de presença, com a consciência atual da mulher adulta que você é. Ali, naquele momento da aula, com toda essa revelação acontecendo para mim, eu também percebi que muitas vezes eu já conseguia agir dessa maneira mais consciente no meu dia a dia. Mas quando aquele turbilhão de pensamentos vinha, quando um gatilho era disparado e acertava alguma ferida emocional minha, eu me perdia de mim. E a medicina me mostrou com passos muito simples qual era o caminho para eu voltar para mim, para eu voltar para o meu alinhamento, para a minha consciência atual e para o meu estado de presença. Então são passos muito simples. E ao começar a aplicar todos esses passos no meu dia a dia, quando essa confusão mental vinha, quando pensamentos muito densos vinham, o gatilho era disparado, eu já sabia como agir. E eu comecei a fazer esse movimento de renovação do meu comportamento, com consciência, com autoacolhimento. E assim, durante dias, meses, eu consegui reestruturar o meu comportamento, a minha relação comigo mesma e a relação, inclusive, com esses desafios que antes eu enfrentava ou fugia. A partir deste aprendizado, eu percebi que eu poderia contribuir com outras pessoas. E quando algumas clientes me procuravam e precisavam de algo nesse sentido, eu comecei a passar essas informações para essas clientes. Então, elas também começaram a me relatar transformações grandiosas em suas vidas. E aí foi surgindo um método, o método Mulher Inteira, que hoje eu venho convidar você para participar comigo da vivência de 21 dias da Mulher Inteira, aonde nós vamos trilhar esse caminho juntas, num grupo, em uma comunidade, com mulheres que estão seguindo nesse mesmo caminho, que estão seguindo esse mesmo propósito e que escolhem de verdade viver livre de confusão mental, de pensamentos repetitivos, que escolhem retomar o seu poder de decisão, o seu poder de escolha, sair das dúvidas, da incerteza, da insegurança e parar de voltar para esses buracos mentais e trilhar esse caminho de espiritualidade, de expansão de consciência e da vida prática com muito mais leveza. E nessa vivência serão 21 dias de tratamentos terapêuticos coletivos, de autoconhecimento na prática e de aprimoramento da inteligência emocional. Aqui, agora, você tem 3 opções de escolhas. Sair desse vídeo e continuar a vida como está, ou talvez tentar aplicar esses passos que eu já trouxe aqui de conhecimento para você, sozinha, sem saber se vai conseguir, sem saber se vai dar certo. Ou você pode simplesmente adquirir o livro Mulher Inteira e nele acessar conteúdos e atividades importantes que já vai te dar algum direcionamento nos próximos passos da sua transformação e na transformação da sua vida.
Ou você pode entrar agora mesmo para a vivência de 21 dias da mulher inteira e trilhar esse caminho em comunidade, com mulheres que estão seguindo o mesmo propósito, onde nós vamos apoiar umas às outras, onde você, além do livro, vai receber também outras orientações, outros direcionamentos, conteúdos extras exclusivos para a comunidade da mulher inteira. Venha fazer parte conosco. Clica no botão aqui embaixo e se inscreva. Veja só o que as minhas clientes já relatam: inúmeros feedbacks e relatos positivos de transformações verdadeiras em suas vidas. E você também pode viver isso na sua vida. Aderindo à vivência de 21 dias da mulher inteira, você já vai ter acesso imediato ao livro completo, onde você já pode iniciar a sua jornada com essa leitura, que também tem práticas aplicáveis, super fáceis para você utilizar no seu dia a dia. Clique no botão e se inscreva. Vem ser uma mulher inteira, com inteligência emocional na prática, para você ser a rainha dos seus domínios.